Podemos sentar, por gentileza, ouçamos a palavra de Deus. Leitura do livro do Gênesis. Disse Deus a Noé, a seus filhos: Eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança. Nunca mais nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: Este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens, como sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, aparecerá meu arco nas nuvens. Então eu me lembrarei da minha aliança convosco e com todas as espécies de seres vivos, e não tornará mais a haver dilúvio, que faça aparecer nas suas águas toda criatura. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Todos. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me orienta e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Recordai-me, Senhor Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. Lembrai-vos, porque sois misericórdia, sois bondade sem limites, ó Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Piedade é retidão, reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina seu caminho. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor.
Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. No Espírito, ele foi também pregar aos espíritos na prisão, a saber, aos que foram desobedientes antigamente, quando Deus usava de longanimidade nos dias em que Noé construía a arca. Nesta arca, umas poucas pessoas, 8, foram salvas por meio da água. A arca corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação, pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu ao céu e está à direita de Deus, submetendo-se a ele anjos, dominações e potestades. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na tua luz. Queremos caminhar com retidão na tua luz. No Senhor está toda graça e salvação. Nele encontramos o amor e o perdão. Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na tua luz. Queremos caminhar com retidão na tua luz. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Vamos sentar. Meus caros irmãos e irmãs, esse nosso início de caminhada quaresmal, todos os anos, vem nos falar sobre as tentações de Jesus, né? Mas sobretudo o questionamento que nós devemos fazer a nós mesmos, né? Sobre quais são as nossas tentações ou de que forma nós vamos construindo, né, essa nossa maturidade cristã. Papa Francisco ele diz assim que a nossa vida, né, ela não é um desenho claro, né, feito com nitidez. Porque, como ele nos diz, todos nós somos pecadores. E ele diz, quem não é pecador não é humano, né? Porque caímos nos nossos pecados. E ele coloca que nós devemos, apesar dessa nossa dificuldade, né? A busca do homem, o encontro consigo mesmo, com a pureza do próprio coração do homem. Ou como diz Santo Agostinho, né? As tentações é uma forma de inquisição, onde através dela o homem conhece a si mesmo.
Mas para que nós possamos ter essa concepção do que nós realizamos e que muitas vezes nós não temos a consciência do que fazemos, é necessário que o homem entre no deserto do seu ser, né? E é no deserto do nosso ser que nós nos encontramos tanto com a nossa grandiosidade quanto com as nossas mazelas, né? Com os nossos defeitos, como nós dizemos, os erros que nós cometemos no nosso dia a dia. E quantas são as vezes que nós temos essa dificuldade de reconhecer os nossos erros, né? O mesmo Santo Agostinho dizia que a vida é uma peregrinação, né? E como peregrinação existem todas as suas tentações, mas o ato da tentação é nos levar à maturidade, né? Então a tentação forja, como ele diz, a nossa maturidade espiritual, o reconhecimento da nossa maturidade. Mas a questão em torno de tudo isso deve estar em procurarmos, né? Primeiro, quais são os nossos pecados e depois procurarmos a raiz desses nossos pecados. O que me leva ao pecado, né? São Bernardo dizia assim: a carne tenta com a doçura, o mundo tenta com a vaidade e o demônio tenta com a amargura, né? Então nossa pergunta deveria ser: será que eu sou tentado pela doçura da carne, né? Será que aquilo que é humano para mim, né? Minha conceituação própria de buscar o que me dá prazer momentâneo, né? Seja para mim o meu motivo de queda e de pecado? Nós podemos ser arrastados ao pecado pelas doçuras da vida, por aquilo que quisermos buscar, como esse prazer. Nós podemos ser arrastados pela nossa vaidade, né? A vaidade de poder, a vaidade do dinheiro, né? A vaidade da supremacia sobre os outros, né? A vaidade do desprezo, né? A falta de misericórdia, a falta de compaixão, ou mesmo pelas amarguras próprias que nós podemos levar em nós mesmos através dos pecados ao qual nós somos tentados pelo demônio. Agora, nós colocamos muitas vezes a culpa no demônio, nem sempre a culpa é dele, né? Muitas vezes somos nós mesmos quem preparamos o nosso caminho para o pecado, né? Pelos nossos próprios desejos internos que nos levam a construir esse caminho que vai nos levar às nossas quedas. Então, esse nosso deserto, o nosso ser, ele deve ser um momento onde nós buscamos dentro de nós, durante esse tempo quaresmal, né, uma pergunta a essas nossas indagações, né? Qual é o cerne dos meus pecados? Né? Por que eu caio no meu pecado? Exupéry dizia assim que a beleza do deserto é que existe uma fonte de água escondida em qualquer lugar, né? Então, quando eu entro no deserto, meu ser, primeiro tenho que ter a consciência que em algum lugar eu vou me encontrar com uma fonte que jorra para uma vida nova, que me dá um sentido novo, porque é no deserto que surge a aurora, né? No deserto surge a aurora da minha vida, surge a aurora da mudança do meu ser, né? Uma forma de encarar a vida de uma forma diferenciada. E ali no deserto eu estou sozinho comigo mesmo, né? E sozinho comigo mesmo eu consigo ver as coisas de uma forma um pouco mais clara, quando eu não deixo que nada me impeça de chegar a esse meu encontro comigo mesmo, o encontro com a minha fraqueza, com as minhas dificuldades. E quantas são as vezes, né, que nós somos também objeto de pecado aos nossos irmãos, né? Nós arrastamos também os outros para uma vida própria de pecado. E quantas vezes nós não conseguimos olhar, né, o volume que nós temos de pecado em nossa vida. Eu disse para as irmãs na missa das 7 da manhã, nós deveríamos fazer na quaresma uma folhinha, né? E escrevermos assim: os meus pecados da quaresma. E ali nós vamos escrevendo os pecados que nós somos cometidos. E quando nós repetimos o pecado, a gente faz lá um quadradinho. Nós vamos nos espantar no final de 40 dias, né? O como muitas vezes nós cometemos os mesmos pecados e nós não temos a consciência de que nós vamos cometendo eles cotidianamente, né? Como falar da vida dos outros, né? Como a gente vai falando da vida dos outros, né? Às vezes a gente pode falar porque está num grupinho e é levado a falar, né? São as tentações. E às vezes a gente fala por querer falar mesmo, né? Então, quantas vezes nós deixamos com que a preguiça possa tomar conta da nossa vida? Quantas vezes nós deixamos de fazer as coisas porque nós temos preguiça? Preguiça é pecado? Quantas vezes nós ofendemos o nosso irmão? Quantas vezes eu deixei de estender a mão a quem precisava, né?
Quantas vezes deixei de ser misericordioso, perdoando o outro, né? Se nós fizermos essa listinha, nós vamos nos assustar de quantas vezes nós vamos cometendo os mesmos erros e que nós não vamos mais percebendo, porque a partir daí não é mais tentação, é vício. E nós vamos viciando de uma tal forma que não existe mais a tentação. Existe o meu vício que eu não consigo mais ver, né? Esses pequenos vícios também nos levam ao castigo, né? Porque é uma poeirinha que muitas vezes nós não vamos vendo, mas vai se amontoando de uma tal forma que pode se tornar uma montanha, onde eu não consigo mais enxergar além de mim mesmo. Porque tamanho é o acúmulo desses pecados todos que nós vamos cometendo na nossa vida, no nosso dia a dia. Às vezes vai confessar, né? Muita gente vem conversar, falar, e eu não sei o que eu falo, né? Eu não sei o que eu fiz, né? Então essa listinha serve para a gente ver o que é que a gente fez, para a gente ter uma noção de como é a nossa caminhada. Se nós olharmos a primeira leitura de hoje, nos apresenta a história de Noé e sua família. Quer dizer, nós tivemos todos os eventos que se sucederam antes de Noé, narrados pela Sagrada Escritura. Nós temos lá Caim que mata Abel por inveja, né? Depois nós temos Sodoma e Gomorra, a cidade que foi destruída por Deus, né? Pelos próprios pecados do povo que não conseguiu ouvir a palavra de Deus. Então Deus vem nesse contexto todo que nós temos diante da história de Noé e vai nos colocar aí um tempo novo, né? Onde Deus vai tentar, né, refazer a humanidade, ou dar uma nova oportunidade à humanidade de se reconstruir. E Deus nos dá sempre essa oportunidade de nós reconstruirmos a vida, né? Reconstruirmos a nossa história. E durante toda a história Deus foi dando e vai dando essa oportunidade para que nós possamos olhar a vida de uma outra forma. Deus estende sempre a mão, né? Mas muitas vezes nós queremos estar ali sentados, né, no chão, porque nós não queremos nos levantar, nós não queremos mudar, não queremos transformar o nosso ser, olhar a vida de uma forma diferente, né? Uma conscientização da vida de uma forma diferente, né? Inibir os sentidos, né? Inibir os desejos, inibir propriamente aquilo que me arrasta à própria destruição do meu ser, né? Então é um ato que nós devemos sempre ter a consciência de que forma nós estamos conduzindo a nossa vida, a nossa história, né? De que forma nós vamos manchando o nosso ser e muitas vezes não vamos tendo consciência. Eu cito sempre o livro de Oscar Wilde, né? O Retrato de Dorian Gray, que também virou um filme. Eu já citei ele várias vezes. Ele mostra esse ser humano, não? Que aos poucos não vai percebendo por si mesmo, né? Porque o retrato vai mostrando essa degeneração da alma e do ser dele, né? Então, como nós não vamos percebendo, é necessário nós termos alguma coisa que nos faça ver o quanto nós vamos degenerando diante dos nossos pecados e não vamos tendo a consciência, né, de quanto nós vamos exterminando conosco mesmo, né? Quanto nós muitas vezes vamos nos tornando pessoas rudes, né? Amargas, porque o próprio pecado vai nos levando a esse sentido, né? Do homem, não? De se transformar numa rocha, digamos assim. O Salmo diz, não, que Deus é o escudo e a proteção, né? E Santo Agostinho diz assim, que nós devemos ser como formigas de Deus, né? Que durante o verão da nossa vida, nós vamos guardando no nosso interior a palavra de Deus, para quando chegar o inverno das nossas tentações, né, nós estejamos ali o que é substancial para vencermos todas as dificuldades que a obscuridade de uma vida pecaminosa pode nos causar, né? Então Deus é pronto sempre a nos perdoar, né? Jesus foi tentado, né? E Jesus foi tentado também pelo ato da palavra de Deus, né? Quando Ele nos diz, nem só de pão vive o homem, né? Mas da palavra que sai da boca de Deus, é se sustentar, se fortalecer da palavra de Deus. Lá ele é tentado pela vaidade, né? Ele é tentado pela fome, ele é tentado pelo próprio poder, mas Jesus ali se sobressai sobre tudo isso, porque, como ele nos diz, ele era fortalecido pela própria palavra de Deus. É ela que nos fortalece, né? Ela que nos dá o limiar de um tempo novo, onde nós podemos ser, ou podemos caminhar fortalecidos pela graça e pela bondade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.